Seja bem-vindo a mais um programa Adna na TV, programa que é uma produção independente da Assembleia de Deus Nova Aliança em Cáceres, e hoje o tema fez até com que a gente viesse de preto, né? Igualzinho, né? Diria lá em Minas Gerais. Nós vamos falar sobre seleção brasileira. Aí você pensa, que esses dois doidos, né? Um pastor, um diácono vai falar sobre seleção brasileira. Por que nós vamos abordar esse assunto, pastor? Meu amigo, não é porque a gente quer te entristecer, não. Porque a gente quer falar um pouquinho, né, de como que tá esse processo, né? Isso tem afetado a vida das pessoas. Tem muita gente triste, magoada com isso aí. E além disso tudo, né, pastor, demonstra como o nosso país está tanto politicamente como moralmente falando, né? Porque isso reflete muito forte o que o brasileiro está sentindo na pele, né? É verdade, Alexandre. Conta aí pra mim, o que você, na visão assim de um ex-jogador de futebol, o que você entende? Por que você acha que nós chegamos nesse ponto da seleção ser desclassificada pelo Peru? É demais, né? Que isso? Infelizmente, pastor, a organização mundial que o esporte ganhou não chegou no Brasil. O Brasil continua tocando as suas coisas, a sua política, o seu esporte de qualquer maneira. Amador. Então, amador. Então, não só taticamente, como tecnicamente, o brasileiro ele sempre se achou superior. É verdade. E quando nós nos achamos superiores nas nossas vidas, isso nos traz grandes problemas, porque quando eu me acho importante demais, o conjunto passa a desaparecer. E foi o que aconteceu com o Brasil quando surgiu o Neymar, principalmente, né? Enquanto as outras seleções se espelhavam no Brasil e treinavam, o Brasil se achava superior demais. Verdade. Eu não sou um especialista em futebol, claro, sou pastor, sou professor da universidade de agronomia, não tem nada a ver tudo a ver, né, com futebol. Nada a ver com futebol, mas o que a gente vê, eu vejo um agir de Deus nisso daí, sabe por quê? Porque tira um pouco da idolatria do coração do nosso povo. Verdade. Há muita idolatria concernente a futebol, né? Tem pessoas que gastam o que não tem em prol disso. Eu não estou dizendo que torcer para um time isso seja ruim, muito pelo contrário, é bom, é gostoso, né? Ter a sua paixão. Mas daí você colocar, por exemplo, em risco a integridade econômica da sua família, como a gente vê pessoas que gastam o que não tem em prol disso, aí é perigoso. Então talvez isso seja até um trabalhar de Deus, né? Olha, pastor, eu acompanhei de muito perto, um pouquinho antes, quando comecei a jogar futebol, mas principalmente depois que eu deixei de jogar e passei a transmitir e acompanhar, junto com a minha família, a gente acompanhava muito de perto, principalmente Cruzeiro e Atlético. A gente via um fanatismo, e vê até hoje, um fanatismo extremamente exagerado. Nós vemos violência dentro dos estádios. Para você ter ideia, uma certa feita nós fomos transmitir futebol em Belo Horizonte, no Mineirão, e a minha família, ela ficou, as mulheres da nossa família ficou no Mineirinho, e a gente foi para dentro do Mineirão ajeitar tudo para poder fazer a transmissão. Quando elas saíram do Mineirinho e caminhavam para o Mineirão, elas foram agredidas, cuspidas, chutadas no meio do estacionamento do Mineirão, e realmente aquele dia foi um dia muito impactante. E isso demonstra que parece que o brasileiro perdeu a noção, o senso crítico das coisas, né? Alexandre, você acha que esses salários assim de R$1 milhão por mês, 600 mil euros, você acha que isso realmente no coração desse jogador tem algum tipo de patriotismo? Você acha que ele joga por amor? Acabou isso, né? Não tenho dúvida nenhuma. Eu cansei de ver dentro dos vestiários, acompanhando, fazendo as coberturas, momentos em que o Cruzeiro perdeu para o Atlético um certo dia, e quando nós entramos no vestiário para poder fazer entrevista, parecia que o Cruzeiro tinha goleado o Atlético, os atletas não estavam nem aí, e quando nós saímos do Mineirão, briga lá de fora da torcida do Cruzeiro com a própria torcida do Cruzeiro. Então, infelizmente, pastor, a gente tem visto uma inversão de valores. E quando a gente vê que as nossas crianças, elas perderam essa identidade, esse aspecto que você falou é muito importante, porque às vezes a idolatria era tão grande com relação a jogador de futebol e uma seleção brasileira. E o Brasil sempre viveu a necessidade de ter um ídolo, né? Por Sempre. que o nosso maior ídolo não é Jesus? É verdade. Por que ao invés da gente querer exaltar um jogador, uma celebridade, por que a gente não exalta aquele que pagou um preço pela nossa liberdade real?
porque aquele que adora Jesus Cristo, aquele que reconhece a Jesus, esse sim é verdadeiramente livre, né, Alexandre? E aquele que jogou um jogo dificílimo, ele entrou em campo e não enfrentou qualquer um, não. Ele enfrentou o Império Romano, ele enfrentou os religiosos, ele enfrentou o pecado e venceu todos eles para nos dar vitória, né, pastor? Se tem uma bandeira que vale a pena a gente levantar, né, é a bandeira de Jesus, porque isso edifica, isso não se restringe a essa vida. Verdade. Né? Nos traz vida nova. Nos traz vida nova. Você não corre o risco de viver esses momentos que o Brasil está vivendo, né? De uma decepção. A gente até brinca, né? Se a gente falar para uma criança hoje, você acredita que quando a seleção brasileira entrava em campo, os outros tinham medo? A criança fala, não. Existiu esse tempo? Existiu conversa. Um tempo. E que o Brasil era favorito na Copa América, e que o Brasil era favorito na Copa do Mundo, né? Infelizmente, mas vejo nisso um trabalhar de Deus na nossa nação. Verdade. Vamos agora para o momento WhatsApp, para a gente poder rir um pouquinho mais, porque rir da seleção tá fácil. Vamos lá. Lá vem o pastor. Renova, Senhor, as promessas. Agora renova. Renova, Senhor, as promessas. Rapaz. Ei, meu Deus do céu. Isso é pior que a seleção. Terríveis. Esse momento WhatsApp, tá superando, viu? É verdade. Obrigado a você que tem mandado mensagens pra gente. A gente está sempre acompanhando as mensagens que você manda via Twitter, via Facebook, via WhatsApp 98467-7482. Nos ajude a fazer o programa Adna na TV. Cada vez mais a gente quer fazer um programa especial para você. Você pode dar sugestão de pauta e às quartas-feiras temos entrevistas e sexta-feira música ao vivo. Sempre música aqui. E como nós dizemos lá, vitória, poder e glória, Maranata. Deus abençoe.